Bem, vamos para a questão 11, né? O polinômio p de x representado no gráfico a seguir, né? E aí quer saber qual que é a lei que representa essa função aí, tá? Então, olha só, amiguinhos, para saber qual que é a lei que representa a função, a gente observa aqui as raízes, tá? O que nós temos de raízes? Menos 2, 1 e 2. Então, é só a gente igualar tudo aqui a zero e resolver todas essas equações aqui. Simples assim, né? A letra A, olha só, x menos 1, deixa eu pegar uma cor mais vibrante aqui, que multiplica x ao quadrado menos 2, é igual a zero. Aqui, como tá multiplicando e a multiplicação tá dando zero, a gente pode usar do fato de que isso pode dar zero e isso tem que dar na realidade, né? Então a gente resolve as duas separadamente, entendeu? Paranauê zangado. Nada de fazer chuveirinho aqui que você vai complicar a sua vida. Então esse aqui vai ter resposta como x igual a 1. Só que essa equação aqui, x ao quadrado menos 2 igual a zero, ó, o 2 vai passar para cá positivo, x vai ser a raiz de 2, tá vendo? Positiva e negativa, porque toda raiz quadrada tem uma positiva e uma negativa. Amigos, aqui tem que dar 2 e menos 2, e não raiz de 2. Então essa daqui tá errada, beleza? Então essa daqui não vai ser. Esse polinômio aqui, gente, ele é do terceiro grau. Por que ele é do terceiro grau? Porque ele tem 3 raízes. O número de raízes é o grau do polinômio, beleza? Aí olha só a letra B de bola ali, ó, x menos 1 que multiplica x menos 4, certo? Aqui, ó, x menos 1 que multiplica x menos 4. Quando você fizer o chuveirinho aqui, você vai observar que você vai dar um polinômio de segundo grau, ou seja, vai dar um x ao quadrado e não um x ao cubo. Então essa daqui, ela é errada, ridiculamente errada, né? Ela é a mais errada de todas. Beleza? Se a gente fosse tirar a raiz, ó, x menos 1 igual a 0, x é igual a 1, certo? Retirando de cada um dos termos, pelo fato do que eu expliquei anteriormente, né? Como tá dando uma multiplicação por 0, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0, beleza? E x aqui é igual a 4, ou seja, a gente teria duas raízes que não são essas, né? Além do mais, a equação de segundo grau é parábola e não essa coisa aqui, tá bom? Então, por esse motivo, a letra B tá errada. Vamos ver a letra C de cabra agora. X menos 1, então a gente vai resolver esse daqui, tá? X menos 1 igual a 0, então x é igual a 1, beleza? Agora, x menos 2 ao quadrado, correto? É como se fosse x menos 2 que multiplica x menos 2, beleza? Então, igual a 0. Aí eu resolvo cada uma dessas equações aqui, x menos 2 igual a 0, x é igual a 2. E essa aqui é idêntica a essa, vai dar a mesma resposta. Ou seja, não vai dar esse menos 2 aqui como raiz. Então, por isso, a letra C também tá errada. Vamos ver agora porque que a D, então, é a correta, né? Porque é o seguinte, olha só. Se a gente pegar a primeira equação aqui, x menos 1 igual a 0, a gente vai ter que a resposta x igual a 1 é verídica, certo? E se eu pegar x ao quadrado menos 4 igual a 0, certo? Eu passo esse 4 para cá positivo, tiro a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2, positivo e negativo, né? Porque toda raiz quadrada tem uma positiva e uma negativa. E aí vai ter essas duas aqui, beleza? Tranquilo? Beleza. O que dizer dessa prova é o seguinte... Vou fazer uma consideração de 30 segundos, tá? Eu já tinha olhado provas antigas do concurso de bombeiros dessa mesma banca e as questões estavam extremamente difíceis. E nessas questões antigas que eu tinha olhado, era um mix de várias matérias em uma só. Então ele misturava trigonometria com regra de 3 composta, aí tinha que fazer divisão de tempo, misturar unidade de medida, e aqui não. Eu achei que cada questão foi de uma matéria só e achei bem mais tranquilo, tá? Teve uma questão que a gente não viu muito na sala, que foi a análise combinatória. Infelizmente, não deu tempo, mas ela era até razoavelmente simples. O resto, eu acho que foi bem simples, tá? Não caiu nada muito exorbitante, não. Espero que vocês tenham ido bem, tá bom? É isso aí. O computador de bordo de um avião informa a cada instante a autonomia de combustível em certo voo, considerando que a aeronave permanecerá em velocidade constante. Para a segurança dos passageiros, o dado indicado no aparelho é inferior ao valor real. O avião possui... Então, olha só, vai indicar um valor lá. Esse valor, ele é menor do que o real, ou seja, o real é maior que ele. O avião possui um tempo restante de voo de 10% superior mostrado no computador de bordo. Desse modo, se o computador de bordo registrasse 10 segundos, por exemplo, se implicaria que o avião poderia voar de fato, né, em velocidade constante por 11 segundos. Em certo instante, esse avião ainda poderá voar 3.300 segundos de fato, ou seja, sem considerar o ajuste de segurança do aparelho e mantendo a velocidade constante, certo? Então quer dizer que se ele pode voar de fato 3.300 segundos, quer dizer que no computador de bordo, né, o valor da autonomia que vai aparecer vai ser 10% menor do que isso aqui.
certo? Aí quer saber em minutos. Então, olha só, 3.300 segundos, eu vou retirar 10% disso aqui. 10% de 3.300 é 330, não é? É só cancelar uma vírgula aqui, né? Uma casa com a vírgula. Então, eu vou retirar 330 aqui. Vai ficar quanto? 32 menos 3, 29. 2.970. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor por 60. Porque em 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então, é só de fazer essa divisão aqui. Beleza? Beleza, né? Então, vamos lá. O que dá para fazer aqui? Dá para cortar esse zero, correto? E vamos dividir. 29 por 6 vai dar 4. 6 vezes 4, 24. Para 29 sobra 5, dá 57. Aí 57 dividido por 6 é 54, né? Que dá para dividir, que dá 9. E sobra quanto? Sobra 3, certo? Aí sobrou 3. A gente precisa pôr uma vírgula. E 3 dividido por 6, né? Vai virar 30 aqui. 5 vai dar 49 minutos e meio, letra B. Correto? Se você quiser fazer essa continha aí no computador, no celular, no calculador, você vai ver, né? Que vai dar 49,5, beleza? Tranquilo? Tranquilo essa questão aqui, né? Agora, questão 13, tá? Deixa eu só subir aqui pra vocês verem. 13, ó. Um hexágono regular está centralizado no plano cartesiano conforme figura a seguir. Esse hexágono foi rotacionado num ângulo de 1050 no sentido... Peraí. Em torno do centro O, no sentido anti-horário. Quer dizer que ele tá rodando no sentido contra o sentido do relógio. Beleza? Aí tá mostrando aqui os quadrantes e tudo e tal. E após essa rotação, o ponto A, esse ponto aqui, ó, ele vai ficar em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? É o seguinte, esse hexágono, ele não é regular. Então, isso significa que eu posso vir aqui, ó, e fechar 6 triângulos equiláteros nele, beleza? Sem galho nenhum, beleza? Tranquilo? E cada triângulo aqui tem um ângulo de 60 graus. Ok? A gente sabe que triângulo equilátero, o ângulo dele é 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1050 e vou ver quantas voltas isso é. Beleza? Que ele quer saber o ponto A, não é? Que é o ponto A. Esse ponto aqui, ó, ele está a 60 graus da origem. Então, o que eu vou fazer? 1050, que é a quantidade de graus que foi falado aqui, né? 1050, eu vou dividir por 360. Aqui só um detalhe, então eu não posso simplificar, não posso cortar zero, não posso fazer nada disso. Tem que ser o número cheio, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, eu vou dividir por 2, né? Aí vai dar 720. Vou subtrair aqui, vai dar 330. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou dar 2 voltas completas, por quê? Que eu tô dividindo por 360, né? Porque uma volta completa em torno de qualquer coisa é 360 graus. Então, ele vai dar uma volta, 2 voltas e vai dar mais 330 graus. Então, presta atenção, ele não tá aqui? Ó, 60, 180... Não é, mentira, desculpa. 60, 120, louca. 180, 240, 300, aí vai andar mais 30, beleza? Então ele vai parar tipo aqui assim, ó. Então o ponto A, ele vai parar tipo aqui, 30 graus, tá vendo? Vai ficar aqui, ó. Essa figura vai rotacionar e vai ficar aqui. Isso, então vai ser no primeiro quadrante, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bem, agora questão 14. Um veículo colidiu em um poste fixado no canteiro central de uma avenida, deixando-o com risco iminente de tombar. Beleza. Caso isso aconteça, o poste cairá inteiro, sem se desintegrar e sem se deslocar do ponto A, uma vez que o dano sofrido está apenas em sua base. Para a segurança das pessoas, o entorno desse poste, todos os cabos foram desconectados e os bombeiros decidiram evacuar a região. O A é o ponto de fixação, né, do poste, no canteiro central, e B é o ponto mais alto, como representa a figura a seguir. Qual o valor que se aproxima da área mínima que deverá ser desocupada, considerando que esse poste mede 8 metros de altura? Bem, raciocina comigo aqui, eu acho que dá para pegar aqui na câmera, né? Olha aí no cantinho. Aqui tem um poste, ele pode cair em qualquer direção. Então, essa direção que ele pode cair, na realidade vai formar um círculo de raio 8. Então é só você calcular a área de um círculo de raio 8, porque pensa aqui comigo, ó, o poste está aqui no meio, ele pode cair aqui, aqui, aqui e tudo e tal. Então toda essa área aqui tem que ser desocupada, né? Então é só a gente calcular a área de um círculo de raio 8. Então isso aqui, a área de um círculo é πr ao quadrado, né? Então π 8 ao quadrado. Então vai ser 64 vezes o π, que é 3,14. Aí você vai fazer essa continha aí, não é? E vai dar 200,96 aproximadamente, letra C. Beleza? Tranquilo? Bem, questão 15. Um batalhão dos bombeiros dispõe em certo horário de 3 sargentos e 8 soldados. De quantas maneiras pode se formar uma equipe de resgate formada por um sargento e 2 soldados? Bem, a gente pode combinar esses 8 soldados
2 a 2. Por quê? Que a gente vai combinar e não arranjar, não é? Porque a combinação, a ordem não altera. Então você fala assim, João e Severino, é a mesma coisa de Severino e João. Então a gente precisa saber quantas duplas dá para formar com 8 pessoas. Isso é combinação de 8 tomada a 2, tá? A fórmula da combinação é n fatorial, onde n é o maior número, e p fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial, onde p é o menor dos números. Então isso aqui é 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, n menos p é a diferença entre eles, né, vai dar 6 fatorial. A gente desenvolve esse 8 até chegar no 6. 8, 7, 6 fatorial, correto? Aí tem um 6 fatorial aqui que vai cortar. E esse 2 fatorial aqui é 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então dá 2. Aí, olha só, dá pra cortar 8 dividido por 2, que é 4, beleza? 4 vezes 7 é 28. Então são 28 duplas. Aí esse 3 aqui, ele pode ser 3 aqui, né, de um dos sargentos, ele pode ser multiplicado, ele tem que ser, na realidade, né, multiplicado por essas 28 duplas. Então, 3 vezes 28 vai dar quanto? Vou fazer na calculadora, porque eu não sou obrigada a nada. 84, beleza? Vai dar a letra B de bola. Questão 16, é bem tranquila, só resolver uma equação de primeiro grau, né, amigos? Entre os equipamentos de uma equipe de primeiros socorros, encontra-se o termômetro, que informa a temperatura corporal em graus Fahrenheit. Para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit, usa-se a seguinte equação. Temperatura em Celsius é temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Considerando-se a hipótese de que uma criança encontra-se em estado febril quando a sua temperatura atinge 37 graus Celsius, a partir de qual medição em Fahrenheit vai se identificar que ela está em estado febril? É só achar a temperatura F aqui, né? O que a gente vai pegar? Aqui é 37, beleza? Eu vou substituir temperatura em Celsius por 37. Vou multiplicar por 1,8, porque esse 1,8 aqui tá dividindo, né? Ele passa multiplicando. Aí ficou temperatura em Fahrenheit menos 32. Vou multiplicar isso aqui na calculadora, né? 37 vezes 1,8. Na prova você tem que fazer com suas próprias mãos. E esse 32 aqui vai passar para cá somando. E isso vai me dar a temperatura em Fahrenheit. Então eu vou só somar aqui, mais 32, vai dar 98,6. Letra D. Tranquilaça essa. Vamos lá para a questão 17, tá? Olha só, um paralelepípedo retângulo de dimensões 84, 60 e 36, conforme figura, será repartido em cubos em cubos de mesma aresta cada, beleza? Ó, ele vai ser repartido, ele vai ser dividido, mesma coisa, comum, divisor comum, máximo divisor comum, né? Qual é a soma dos algarismos do menor número de cubos que se pode obter? Então presta atenção, isso aqui pode confundir, porque ele falou aqui menor e a gente vai ter que tirar o máximo divisor comum. Mas pensa comigo, se eu tenho um paralelepípedo e vou repartir ele, se eu repartir ele no maior tamanho possível, vai dar o menor número possível de cubos. Concorda comigo? Pauta o vídeo e raciocina sobre isso, tá? Nesse português que eu acabei de falar. Então vamos tirar o MDC. Como é que a gente tira o MDC mesmo? A gente coloca os números e divide, tá? Eu começo a dividir por 2 fatório, né? E circulo esse 2, por quê? Porque todos dão 82 dá 42, 60 dá 30, 36 dá 18. Por 2 de novo, porque todo mundo é par, e dá pra dividir todos, eu circulo 21, 15 e 9. Por 3 agora, beleza? Por 3 aqui, ó, vai dar 7, 5 e 3. Aí vou dividir por 3 aqui, vai dar 1, e vou ter que repetir esses, porque não pode. Aí quando eu não consigo dividir todos, eu não circulo, tá vendo? Agora eu vou dividir por 5, vai dar 1 aqui, vou repetir o 7, e agora eu divido por 7, vai dar tudo 1 aqui. MDC, a gente vai multiplicar só os números que foram circulados. Então aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então a aresta desse cubo é 12. Para eu saber a quantidade de cubos, o que eu faço? Eu pego o volume do paralelepípedo, que é 84 vezes 60 vezes 36, e divido pelo volume do cubo. O volume do cubo, ele não tem aresta 12, então vai ser 12 vezes 12 vezes 12. Correto? Então, eu vou ver quantas unidades de cubo vai caber dentro desse paralelepípedo aqui, ó. 84 por 12 é 7, 60 por 12 é 5, 36 por 12 é 3. Aí eu vou multiplicar 7 vezes 5, 35, correto? 35 vezes 3, 105. O que ele pede aqui no problema é o seguinte, qual é a soma dos algarismos do menor número de cubos? O menor número de cubos aqui é 105. A soma dos algarismos de 105 é 6, porque é 1 mais 0, mais 5, 6, letra C, tá bom? Questão 18. Um colunista interessado em comparar o trânsito dos Estados Unidos e do Brasil viajou de Miami a Orlando, observando as características do trajeto. Embora a velocidade máxima permitida nesse percurso seja de 70 milhas por hora,
MPH, ele observou que apenas 20% do tráfego viaja a esse ritmo, conforme dados do gráfico a seguir. Aqui tá o gráfico, beleza? Aí dá uma olhada aí e tal. Ó, considerando que uma milha vale 1,61 km, determina a velocidade na qual a maioria dos veículos transita neste trajeto em km por hora. Então, a maioria dos veículos faz essa velocidade aqui, ó, de 80 milhas por hora. Então, é só a gente multiplicar 1,61, certo? Por 80. Easy peasy lemon squeeze, não é? Aí aqui vai dar 0, 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. 1 vezes 8, 8, 8 mais 4, 12, aí vai dar isso aqui. Esse número aqui tem duas casas de vírgula, a gente anda duas casas de vírgula aqui, tá vendo? 128,8, letra C. Deixa eu só contar. Agora que eu fui parar pra observar que a resolução dos vídeos tá muito ruim, porque eu aumentei o tamanho da tela aqui e infelizmente fica muito ruim, tem que ficar um quadradinho pequeno da tela. Enfim, vamos lá, deu pra ver aí o que importa, né? Ó, 19. A responsabilidade de adultos e crianças em criar histórias de tragédia ou uma simples ligação por diversão para órgão de segurança vem causando prejuízo no estado de Minas Gerais, colocando em risco a vida das vítimas. O Corpo de Bombeiros apresentou em 2014 uma média de 11,8 trotes por dia. No ano de 2015, o número de ligações irregulares aumentou 1,4 mil em relação ao ano anterior. Desse modo, qual foi a média diária de acionamentos indevidos no ano de 2015? Uai, é só pegar 1,4 aqui e dividir por 365 dias do ano, né? Porque aqui, ó, no ano o número aumentou, aumentou 1,4 mil em relação ao ano anterior. Então, peraí, nós vamos ter que calcular 11,8, correto? Vezes 365 dias para ver quanto vai dar isso aqui. Como eu não sou obrigada a nada, eu vou fazer na calculadora. Vai dar 4.307. Aí eu vou aumentar 1,4 mil, ou seja, 1.400, né, amiguinhos? Então vamos lá. Eu vou aumentar 1.400. Aí vai dar 5.707, ok? 5.700. Peraí, deixa eu voltar aqui. 5.707. 5.707. Aí o que ele falou assim? Desse modo, qual foi a média diária de acionamentos indevidos em 2015? É só pegar esse número aqui e dividir por 365, não é? Na prova, é claro, você tem que fazer essas contas, né, amigos? Mas aí vai dar 15,6 mais ou menos, né? Então aqui, ó, 15,6, letra D, né? Amigos, finalmente a última questão aqui do concurso, né, a 20. De acordo com a bula de certo antitérmico em gotas para uso oral, esse medicamento contém 200 miligramas de paracetamol por mililitro, né, ml. Em sua posologia, é informado que a dose diária máxima de paracetamol para adultos e crianças acima de 12 anos de idade é 4.000 miligramas, beleza? Então tá. Então vamos começar. Não, deixa eu acabar de ler. Considerando que cada ml desse remédio corresponde a 15 gotas, qual é a dosagem máxima diária em gotas que um adulto ou uma criança acima de 12 anos podem ingerir? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu vou pegar os 4.000 miligramas e vou dividir por 200 miligramas por ml. Assim, eu vou achar a quantidade de ml, correto? Por quê, amigos? Porque, olha só, vamos fazer aqui passo a passo, ó. Eu posso cortar aqui e aqui, aí vai dar 20, né? Aí, se eu dividir as unidades aqui, ó, em física, vocês devem ver muito isso, né? Miligrama, eu vou dividir por miligrama por ml. O que eu faço? Quando eu tenho uma fração dividindo outra, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lembra disso aqui? Com divisão de fração, a mesma coisa acontece com divisão de unidades, né? Aí o miligrama corta com miligrama e vai dar a resposta em ml. Beleza? Fazer essa análise dimensional é bem interessante sempre. Aí o que ele falou aqui no problema? Ele falou assim, considerando que cada ml corresponde a 15 gotas, então se eu tenho 20 ml multiplicado por 15 gotas, vai dar 300 gotas, beleza? Então ele quer saber aqui qual é a dosagem em gotas. Letra C. Mel na chupeta.